No mundo maior, é nosso estudo atual. Estou muito contente de estar aqui com vocês fazendo esse estudo. Vamos ver hoje, nós vamos ver o capítulo 12, Estranha Enfermidade. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência onde Calderaro me conduziu incontinente à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que nos aguardava. Aproximou-se, cumprimentou-nos gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Calderaro, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Chegasse alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Não adquirira conhecimentos especializados na matéria. Todavia, não ignorava constituir este morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Esse ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência e, há muito tempo, campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face interior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento, dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentava-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estranharíamos ali, perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? O instrutor ouviu-me pacientemente e observou. Diagnóstico exato, no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, originando-se nas sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz no vaso rico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Krieger. Espero ter falado certo. Krieger, com todos os característicos especiais. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou. Repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Ensimesmado, Fabrício não se dava conta de que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. A imaginação superexcitada detinha-se ao ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora no corpo, a recomendar-lhe os cuidados 3 jovens, presentes também ali, na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser-lhe o genitor, e os rapazes, irmãos. Conversavam entre si, lacrimosos.
De repente, modificavam-se as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o, nomeavam-no de descaridosas designações. O doente ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado, desejava desfazer-se do pretérito, pagaria pelo esquecimento qualquer preço, ansiava de fugir a si próprio, mas em vão, sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-lhe a consciência. Verificava-lhe eu os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando contra si mesmo desde muitos anos. Achava-se no exame da situação, quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos para vícios, não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa, sem palavras, e deixou ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes, ingratas, rubro de cólera. Repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto Calderaro me esclarecia comovido. Está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alientação mental, graças à dedicação da velha parenta desencarnada que o assiste vigilante. Logo após, o assistente submeteu a operação magnética de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos. Na presença destes, ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem escrúpulos, vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comoventes os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e a dificuldades de toda sorte. Depois deles, dois deles morreram num sanatório em catres de indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas. O outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose, consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso, nosso desde todo amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida, após incêndio devorador. A esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. O mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo na viagem de volta ao próprio eu. Viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguiria escoimar-se. Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Esses se lhe ocultaram. Impossível era concentrar-se no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos, acusando-o, exprobando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, esse lhe exigia reparação, que buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. Quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido por ainda aí
por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se das imposições da vida social. Na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência. Começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. Que triste, né? O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera. Conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu. Acentuou-lhe a independência destrutiva. Extinguiu-se no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de apatia e esterilidade. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou: o sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que, em boa psiquiatria, poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor. Inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência de nosso plano. Calando-se o assistente, ousei interrogar: mas há esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não, respondeu o interpelado, de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas de uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações diárias. Relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos e humanidade, em baixo terreno espiritual, representando no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico, em virtude do coração frágil, e cansado, todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de dos seus propósitos de dominar egoisticamente a vida. Interrompendo-se o orientador, deu guarida a interrogações naturais no campo íntimo.
Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual é o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível, qual aquele pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Calderaro não se deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo com o nosso concurso fraterno. Desencarnará antes do eclipse total da razão. E por que me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura, por todos os títulos, credora de um amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, os quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas a educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes, e em seguida desenvolveu passes longitudinais, destinado à aquietação dos nervos. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparemos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do inferino, a quantos lhe seguem de perto o martírio. O doente mais calmo parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? A liquidação já começou, redarquiu o instrutor sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou: espera. Nesse mesmo instante, o enfermeiro acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa. Encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou: Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Em poucos minutos, regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe nos braços esqueléticos com um extremado carinho e perguntou: Está melhor, vovô? O doente contemplou-o enternecido, informando: Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena de outro lado da cortina. O avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O Petis não se fez rogado, ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Fez o Pai Nosso. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos: Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: O senhor não morrerá? Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa os pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido: Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação: Mesmo um homem que trai a confiança paterna e rouba os irmãos? O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão
daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar o doente, de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil: eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, assentou o velhinho, confortado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após ter tido o exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu: esse menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e, mais tarde, assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. O dinheiro voltou para o dono anterior. Assombrado com a informação, remoía as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimiria por sua vez o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Calderaro, dando por fim os nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicaram a alma. Nós colocamos o veneno dentro de nós. Nós precisamos passar por essas dificuldades para poder tirá-los. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então regressará aos seus familiares, inquiri ansioso ante frase surpresa. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Somos todos uma família. Não precisa ser a família anterior. Somos todos família. Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza gozando a bênção do céu límpido. E enquanto o meu instrutor se refugiava em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Como tudo dá volta, né, meus amigos? Então a gente vai entendendo o encadeamento das vidas, o porquê a gente passa certas coisas, porquê as pessoas que nós conhecemos passam certas coisas. Está tudo encadeado. Vamos às observações. Analisando Fabrício em surtos esquizofrênicos, ficamos conhecendo a raiz do problema. Roubou os irmãos que haviam prometido proteger. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental, como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. A esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade. Embaixo, o terreno espiritual, representando no quadro de aflições punitivas. Por isso, devemos ter muita pena das pessoas desonestas ou que cometeram erros graves de qualquer natureza, pois cedo ou tarde todos temos que acertar contas com o passado. Você tem que ter pena quando você vê o comportamento de uma pessoa. Não adianta ter raiva dela, porque se você tiver raiva, você vai sintonizar com o erro. A gente tem que ter pena, porque o futuro é inexorável, vai atingir. 2. Todo bem que fazemos é merecedor de recompensa. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora. Não existem pessoas completamente más. Todos têm parcelas de bondade que merecem ser reconhecidas. Não é? O que é o bem? Nossa ideia geral de bem é distorcida pelos padrões egoísticos. No caso em questão, o bem para Fabrício é retirar-se da vida encarnada, é morrer.
pois já arrependido do que fez e sem meios de reparar o mal nesta oportunidade, precisa recolocar-se em posição de reparação em nova oportunidade de encontro com os irmãos que prejudicou. Ele ia caminhar para a loucura, ia ser um fardo para a família, não é? Mas isso cabe à espiritualidade, a ninguém mais. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do euferino e de quantos lhe seguem de perto o martírio. Importante colocar que tais medidas só cabem decidir os que têm conhecimentos avançados dos casos. As pessoas se acreditam com direitos sobre a vida e a morte das pessoas, sem saberem detalhes e conveniências. Muitas vezes, os sofrimentos são benéficos para a evolução dos seres, decidem pela eutanásia ou o aborto por critérios puramente egoístas. Muitas vezes, um familiar amado passa décadas numa cama, mas isso é necessário para o aprimoramento dele. É melhor ali numa cama do que lá no umbral, não é verdade? Para o André não teria sido mais confortável ter estado aqueles anos dentro de casa, protegido, do que lá, junto com aquele tormento todo? Mas a espiritualidade maior sabe o que é certo. Somos nós que vamos determinar a hora de ninguém morrer. 4. André ficou curioso quanto ao futuro de Fabrício no plano espiritual, ao que o caderário explica. Logo após o abandono do domicílio fisiológico, do corpo, experimentará por muito tempo os resultados da sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. O perispírito precisa libertar-se dos males provocados para que possa recomeçar nova vida, com projetos de reparação dos danos que provocou. O perdão não exime a necessidade de reparação dos danos praticados. Aqui estamos, meus amigos. Concluímos mais esse capítulo. Eu, mais uma vez, convido a todos a fazerem contato, esclareçam o que eu deixei passar, me corrijam, tragam a contribuição de vocês. Tenho aqui o meu e-mail e o Facebook. Um abraço e até o próximo capítulo.